Foi realizada na noite de ontem no Salão da OAB em João Pinheiro a apresentação do zoneamento ambiental e produtivo da Bacia do Rio Caatinga, uma parceria com o Sebrae, a DEJOP Agro e a Associação Rio da Caatinga. Com a presença de produtores rurais da região, foi realizado em João Pinheiro um evento onde foi apresentado o zoneamento ambiental produtivo da Bacia do Rio Caatinga, no município de João Pinheiro. O presidente da Associação da Bacia do Caatinga falou da pauta do encontro. Hoje nós estamos aqui recebendo a equipe do Sebrae, do sistema FAENG, né? Que eles foram contratados pela Associação Rio da Caatinga, pela DEJOP Agro e pelo Sebrae para elaborar um diagnóstico ambiental da bacia do Rio da Caatinga, com foco na parte de recursos hídricos, né? Então nós vamos ver toda essa apresentação desse diagnóstico que vai identificar os problemas que a gente tem na bacia e também as potencialidades para a gente desenvolver projetos futuros no sentido de gerar emprego, renda e melhoria das condições socioeconômicas, não só do campo, que transfere essas melhorias socioeconômicas também para a cidade. Como se encontra hoje a situação atual da Bacia do Rio Caatinga? Bom, a Bacia do Rio da Caatinga hoje, do ponto de vista de irrigação, ela é considerada uma área de conflito pelos recursos hídricos. Então hoje nós temos a outorga coletiva, mas nós não temos a possibilidade de aumentar mais a área irrigada, a não ser com outras ações, né? Que no caso seria ações de conservação de solo que vão gerar diretamente o aumento da oferta de água, e essa conservação do solo vai possibilitar no futuro a gente construir barragens para retenção de água, que vai ser utilizada também para irrigação, para recreação, paisagismo e outras finalidades. Com um grande prazer que a gente está apresentando esse estudo hoje aqui, o qual o tema principal realmente é discutir sobre a qualidade e como está um diagnóstico completo, né, de como está a nossa bacia do Rio da Caatinga. Então essa bacia que é extremamente importante para o nosso município, uma bacia hoje que ocupa em torno de 20% da área do nosso município, com a maioria, né, grandes produtores, né, uma área extremamente produtiva da nossa região, e é uma bacia de conflito hídrico. O que significa isso? A gente tem mais pessoas querendo usar água do que água disponível nesse momento. Então, assim, o primeiro passo que a gente precisa é cuidar da fonte de água, né? A gente precisava, então, conhecer como está toda essa bacia, fazendo esse diagnóstico. É como se a gente fosse ao médico, o médico pedisse um exame, né? Então realmente um exame minucioso do que está acontecendo, qual a qualidade da água, como que estão as pastagens, como que estão as nascentes, estão bem protegidas, como é que está o meio ambiente, o que está sendo usado essa água, quais são os fins. É uma zona de produção agrícola, é uma produção de pecuária, de leite, corte. Então realmente é um diagnóstico que vai de A a Z, explicando detalhadamente e dando algumas sugestões, algumas melhorias que a gente possa fazer. E esse documento é um documento hoje que vai ter em torno de 180 páginas, então vai ser muito completo, bem extenso, né? Teve um custo alto, né, para a nossa sociedade, né? E esse custo foi dividido da seguinte maneira: o Sebrae custeou com 70%, e nós, da Agência de Desenvolvimento e a Associação Rio da Caatinga, juntamente com os produtores, bancamos esses outros 30% desse projeto. Então, o interesse maior é conhecer, e munidos desse documento, ele é como se fosse um passaporte. Esse passaporte para a gente poder correr atrás de recursos, ir atrás da Secretaria do Meio Ambiente, estadual, a nível federal, para a gente angariar fundos para cuidar do nosso rio. Então, assim, o objetivo final realmente é longevidade do recurso hídrico. Então, para isso, a gente precisava de conhecer muito bem o que estava acontecendo com o nosso rio. Este representante do IMA regional também participou da reunião. O IMA é uma agência de defesa sanitária animal e vegetal de Minas Gerais,
E o zoneamento agroprodutivo contribui para nossas atividades, uma vez que contribuirá com as atividades do IMA, do produtor, fazendo com que se não degrade o solo, não contamine os recursos hídricos e, consequentemente, otimize a sua produção, mantendo ali o solo fértil, as condições adequadas e também organizando a produção na região de modo que ela seja sustentável. Consequentemente, não cause danos nem para as atuais gerações, nem as futuras. Chegou a olhar esse documento que foi produzido e foi constatado o quê? Temos conhecimento do desenvolvimento agrícola na região, que ele é pujante, ele vem crescente, e a organização desse setor produtivo e a participação do IMA contribui para a efetividade do processo, uma vez que fazemos atividades de fiscalização, de registro de estabelecimentos e tendo conhecimento e organização desse setor, otimizará tanto o nosso trabalho quanto o dos produtores, uma vez que eles vão estar dentro do aspecto legal, não infringindo nenhuma normativa vigente. Eu acho que a bacia do Caatinga é uma bacia importante para a região, uma bacia que vem se desenvolvendo muito. A gente sabe da problemática dos conflitos pelo recurso hídrico. O IGAM, junto com as associações envolvidas, tem feito um papel de apoiar, fazer a gestão de maneira que o recurso hídrico seja acessado por todos e que garanta o futuro de uma progressão de projetos de irrigação, que isso não diminua a quantidade de água hoje existente na bacia a ponto de inviabilizar os projetos, né? A gente sabe que é uma área em expansão, então acho que o papel do IGAM, junto com as associações envolvidas, é melhorar a capacidade desses usuários estarem trabalhando. E com a expansão do agronegócio na região, né? Sim, o agro na região é algo que a gente sabe, na região noroeste como um todo, né? Estamos numa região onde o agro tem uma força muito grande, então nesse sentido, quanto mais a gente tiver um trabalho direcionado para a gestão do recurso hídrico, é fundamental para que o agro tenha a condição de continuar se desenvolvendo, porque sem água não há agro. É um momento oportuno que nós possamos discutir a questão de como que está a conservação dos bens naturais da bacia do Rio Caatinga e que a gente possa, a partir do momento que a gente perceba algum grau de degradação, que a gente possa tomar medidas de recomposição, recuperação dessa bacia tão importante para a região. Fabiano, como é que surgiu essa parceria da Desjop Agro e do Sebrae? Como é que foi essa conversa que vocês tiveram, né, e esse apoio de 70% no montante do valor desse estudo que o Sebrae deu? É uma parceria salutar, é uma sinergia que ela vem para desenvolver o município, né? Desenvolver a região. O Sebrae tem como sua missão fazer o desenvolvimento dos pequenos negócios. E vocês, por outro lado, a DJ tem a missão de desenvolver a questão do agronegócio do município de João Pinheiro. Então, nós juntamos os dois propósitos das nossas instituições para que a gente possa construir o desenvolvimento social, econômico e ambiental de João Pinheiro. A bacia do Rio Caatinga tem suas fragilidades que são naturais, são coisas da formação, da geologia, do solo, e muitos desses lugares foram, ao longo do tempo, muito mal manejados pelas pessoas, pelos produtores rurais. Naturalmente, isso vem acarretando ao longo do tempo alguns danos que a gente hoje nota, inclusive, áreas de assoreamentos nos rios, os próprios rios, alguns secando, né, quando a chuva demora a voltar. Então, são pontos que a gente vai observar das causas desses fenômenos que vem dificultando o acesso principalmente à água, que é o bem material mais importante para a produção agrícola. Pierre, caso não houvesse esse estudo, ou até mesmo a vontade de se fazer alguma coisa, poderia a água acabar? Bom, nossa maior contribuição de água em todas as bacias hidrográficas é a chuva. Então precisará primeiro terminar a chuva e a chuva não vai terminar, né? Mas se a gente não conservar a caixa d'água que se chama solo, a água vai ter na tampa, vai descer, vai escorrer e vai embora. Então nós temos que trabalhar para que essa caixa d'água esteja sempre aberta, não a nossa de casa que tem a dengue, mas a caixa d'água do solo está sempre aberta, bem manejada, para que a água infiltre e se armazene ali. E ela gradativamente vai sendo liberada ao longo do ano. Se eu faço qualquer dano nessa caixa d'água e tampo ela com mau manejo, naturalmente essa água bate com a chuva, vai causar escorrimento, erosão, vai assorear rio, vai causar enchente na cidade, e todos esses danos que a gente vê quando vem uma chuva muito forte, principalmente. Então a nossa função é orientar as pessoas como manejar bem o solo para que ele produza água o ano todo. Novas outorgas vão poder acontecer ao longo dos anos? Bom, a questão de quanto mais de água vamos produzir,
né? A gente fala produzir entre aspas, dependemos da chuva. A chuva é uma coisa irregular, tendo que chove muito bem, tendo que chove mal. Então os produtores têm que saber gerenciar esses momentos. No ano que chove mal, 800, 900 milímetros, isso não é nada impossível, já aconteceu, a gente tem que reduzir a nossa expectativa de produção. Não dá para trabalhar com água que não entrou no sistema. No ano que choveu muito bem, a gente vai ter excedente, podemos até pensar em mais coisas. Mas a gente tem que trabalhar e o manejo tem que ser feito em cima do que entra e do que a gente vai precisar para manter a nossa cultura sempre verde e produzir mais vezes ao ano. É isso que aumenta a lucratividade da terra. Produzir não só uma vez, mas 2 vezes ao ano para aumentar as safras, né?